Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata. Neste programa, nós apresentamos uma série de estudos bíblicos do interesse de todas aquelas pessoas que desejam ter uma experiência de um verdadeiro encontro com Deus. Se você tem o desejo de ter um verdadeiro encontro com Deus, esteja atento a este estudo, que por certo despertará seu interesse pela leitura e meditação da Bíblia Sagrada. Estamos dando continuidade hoje a uma série de estudos com o tema Jesus Cristo revelado no livro de Apocalipse. Falar sobre essas revelações de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, vamos hoje aqui citar algumas designações, títulos, papéis atribuídos ao Senhor Jesus no livro de Apocalipse, pelas quais certamente você terá conhecimento a mais sobre aquele que veio ao mundo para nos trazer a salvação de Deus, a salvação para as nossas almas. Estou certo que este assunto vai despertar muito interesse em conhecer um livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Hoje nós falaremos sobre o tema o poder e a glória de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse falaremos um pouco sobre a glória que Jesus recebeu após ter se feito homem e ter vindo ao mundo e ter morrido na cruz. Ao ressuscitar dentre os mortos, subiu ao céu, onde se encontra assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós. O apóstolo João, o escritor do livro de Apocalipse, para alcançar as visões e revelações celestiais, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, conforme nos relata o capítulo 1, verso 10, que nos diz assim: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Glória a Jesus. Eu queria fazer aqui, chamar a atenção de todos para um detalhe muito importante. Quando nós falamos do livro de Apocalipse, o próprio nome Apocalipse faz as pessoas pensarem no fim das coisas, em juízos que virão. E é verdade, o livro de Apocalipse também trata de juízos. Mas as pessoas esquecem, às vezes, de ver que o livro de Apocalipse tem palavras maravilhosas a respeito de Jesus. Ele mostra quem é Jesus. O livro começa assim, no capítulo 1, revelações de Jesus Cristo. Então, o principal motivo de Apocalipse é revelar Jesus. E se ele fala de juízos, ele fala também de salvação. Ele fala de bênçãos maravilhosas para a vida do povo de Deus. Então, não é um livro para nos assustar, para nos amedrontar. Muito pelo contrário. Ele é um livro que traz promessas maravilhosas para o povo de Deus e para a sua vida. É só você fazer parte desse povo, dessa igreja, que o livro fala também que ele vem arrebatar. Então, nós vamos começar aqui falando sobre algo muito maravilhoso no livro de Apocalipse, o livro da vida. Isso se encontra no capítulo 13 do livro de Apocalipse. O apóstolo João, ele faz referência a um poder humano que atrai para si a atenção de todos os habitantes da terra, na forma de adoração. Por se tratar de adorar a um poder humano, político, religioso, a identificação desses adoradores é que eles não fazem parte daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa expressão, nomes escritos no livro da vida, está relacionada a uma espécie de registro simbólico no céu, do nome de quem teve uma experiência de novo nascimento. Ao aceitar Jesus como seu Salvador, a essa experiência se dá o nome de novo nascimento. Muito antes de Deus ter fundado o mundo, dando início à sua obra criadora, na sua presciência, ele estabeleceu um plano de redenção para o homem. Esse plano ele foi executado por ele mesmo, na forma de seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo.
Jesus veio ao mundo e fez isso na forma do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Houve um dia no calendário em que Jesus executou esse plano. Antes da fundação do mundo, o tempo não era contado, era a eternidade. Era como se, num tempo não contado, aquele sacrifício de Jesus na cruz já tivesse sido feito. Então isso está acontecendo na eternidade. O sacrifício de Jesus, a Bíblia chama de um sacrifício eterno. Por isso que nós vamos ver mais tarde João apontando para ele, quando ele foi batizado, João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse plano de Deus é um plano eterno. Então a Bíblia nos fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Assim, todos aqueles, pois, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, prestarão um dia, na eternidade, uma adoração ao Senhor Jesus. O texto bíblico que fala desse assunto está em Apocalipse 13:8. A palavra de Deus nos diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que coisa gloriosa, né? A palavra de Deus nos fala de um livro onde o nome dos salvos estão registrados, daqueles que se converteram, daqueles que tiveram uma experiência com Jesus, com esse Jesus que desceu da eternidade num plano eterno de Deus. Ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia, e a palavra de Deus diz que nós, os que cremos nele, os que aceitamos Jesus como Salvador, o nosso nome foi escrito no livro da vida e, a partir de então, passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Assim, muito temos a glorificar ao Senhor, porque os nossos nomes estão escritos nesse livro, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é um motivo de muita alegria para nós termos essa certeza da salvação e que o nosso nome está escrito neste livro. Portanto, o nosso louvor e adoração serão sempre e eternamente dedicados somente ao Senhor Jesus. Ninguém pode se comparar a Ele. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é aquele que deixou a sua glória, onde ele era adorado por toda sorte de seres celestiais, e ele desceu para ser o meu Salvador e o seu Salvador. Não é um homem qualquer. Ninguém pode se comparar a ele. A Bíblia diz que todos pecaram, mas ele não. Ele se fez homem e ele não pecou. Por quê? Porque precisava de um justo ir à cruz do Calvário. Alguém que não tivesse pecado. Alguém que estivesse em pecado morreria pelo seu pecado. Mas ele desceu da eternidade, se humilhou, se fez como uma de suas criaturas, venceu o pecado e, assim como o único justo, ele foi à cruz do Calvário para ser o meu Salvador e o seu Salvador, e por isso que ele é o único Salvador. Fora dele não há salvação, nenhum outro pode nos salvar. E é por isso que nós adoramos a ele hoje, e um dia estaremos diante do trono dele na eternidade, dando a ele a honra e a glória e o louvor que pertencem somente a ele. Assim, um cântico novo, um momento muito especial, um novo momento é contemplado nas visões do apóstolo João, que estava vendo aquilo que vai acontecer com a igreja, com os salvos. Então, o apóstolo João, ligado ao Senhor Jesus, desta vez João vê o Senhor como o Cordeiro sobre o Monte Sião. O Monte Sião, nos dias atuais, está situado geograficamente em uma fortaleza, na cidade de Jerusalém. No alto do Monte Sião, o rei Davi podia contemplar toda a cidade, até mesmo além dos muros da cidade, prevendo-se assim, prevenindo-se contra ataques de inimigos. Ele era o rei, ele devia guardar os seus súditos, as suas ovelhas. Jesus, como cordeiro sobre o Monte Sião, é visto agora por João na eternidade como alvo de adoração.
dos que tocavam harpas e cantavam louvores de adoração a Ele, a Jesus. O cântico que cantavam diante do trono era um cântico novo, porque o cântico novo é o sinal de uma coisa nova que Deus faz. Então, lá na eternidade, nós aprenderemos um outro cântico e cantaremos e louvaremos o nome dele, que é digno de toda a glória. O salmista confirma isso, dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque o Senhor fez maravilhas. Isso está no Salmo 98, no verso 1. A cada nova maravilha operada por Deus, um cântico novo era entoado. Esse cântico novo é descrito por João em Apocalipse, capítulo 14, verso 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: e ouvi uma voz do céu, uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Que coisa maravilhosa! Voz de arpistas! Isso nos dá a entender que eram vozes cujo timbre era semelhante ao som de harpas tocando. Um cenário realmente glorioso, maravilhoso, solene. Os cânticos novos provêm da eternidade. Mesmo o livro de Apocalipse, sendo um livro de juízos, como nós mencionamos, constantemente, diante dos acontecimentos, ele mostra que há cânticos novos na eternidade. Apocalipse 14, 3 também nos fala acerca desta verdade. E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. A proclamação do louvor é dirigida àquele que fez todas as coisas. No capítulo 14, verso 6, João vê o anjo que voava no meio do céu. E esse anjo, ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Juntamente com toda a nação, tribo, língua e povos, louvavam a Deus com grande voz, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Nós estaremos lá dando a Ele a glória que pertence somente a Ele. Agora, nós vamos falar da ceifa e a colheita. Falamos do cântico que nós cantaremos e que aquela multidão entoava a Ele. E o cântico novo que está presente na eternidade e presente dos nossos lábios hoje também, quando adoramos a Ele, aquilo que Deus nos revela, que vem da eternidade, para prestarmos a Ele o culto do qual Ele é digno. Agora, então, vamos falar sobre a ceifa e a colheita. Agora, no capítulo 14, verso 7, João vê o Senhor Jesus como ceifeiro, aquele que fará a colheita. Ele é semeador e também o ceifeiro, porque ele é o alfa e o ômega, conforme aprendemos em Apocalipse 14, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Jesus, o semeador que deu início à semeadura da palavra de Deus, conforme a parábola do semeador, em Mateus 13, 3, que diz: eis que o semeador saiu a semear. Então esse texto nos fala do evangelho que foi proclamado a toda criatura. No Apocalipse, ele aparece como ceifeiro, encerrando o trabalho iniciado como semeador. A ceifa é o tempo da colheita.
ela é o resultado do trabalho da semeadura. Os que acolheram a semente, permanecendo fiéis, serão recolhidos como trigo precioso no celeiro do Pai, conforme nos ensina a palavra do Senhor em Mateus 13:30, que diz: E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então o Senhor Jesus, ele proclamou o Evangelho, ele trouxe da eternidade o Evangelho e esse Evangelho foi proclamado. E ele incumbiu a sua igreja, os que creram, a dar continuidade a esse trabalho. Ide por todo o mundo e anunciai este Evangelho a toda a criatura. Assim a semente foi semeada. Mas a palavra de Deus nos diz desse aspecto. O trigo vai ser colhido, mas a palha vai ser queimada no fogo. Então a palavra de Deus sempre fala disso. Deus é amor, é a graça maravilhosa do Evangelho, de um Deus que quer salvar. E quem aceita essa salvação vai cantar o cântico novo, vai estar diante do trono, vai ser colhido e recolhido para os celeiros de Deus. E a palha, aqueles que rejeitaram o Evangelho, a escolha é do homem, escolher o juízo. E esse, a palavra de Deus diz, que serão queimados. Porque Deus é mau? Não, porque Deus deu livre-arbítrio. E o homem pode escolher ser trigo ou ser palha, que será queimada. Mas a graça de Deus está sendo proclamada, o Evangelho está sendo proclamado, porque o Senhor quer salvar as nossas vidas para estarmos junto com aqueles que diante do trono cantarão o louvor que pertence a Ele. Um aspecto profético profundo nessa passagem da palavra de Deus é que o mesmo Senhor que lançou a semente é quem ceifa. Ele procede à colheita. Isso mostra a continuidade do plano eterno. A graça, ele sempre semeia para salvar. O juízo, ele ceifa para dar a cada um segundo as suas obras. Os crentes em Jesus, os convertidos, não passarão pelo juízo, porque foram salvos pela graça, não é mérito, é a graça de Deus, por meio da fé, a fé no Cordeiro, e não pelas obras. O servo de Deus tem boas obras? Tem, mas ele não é salvo pelas obras. Ele tem boas obras porque ele é salvo, porque Jesus mudou a sua vida. Então quem salva, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, como nos ensina a palavra de Deus. Há um tempo de semeadura, que é quando a igreja sai pelo mundo, como já dissemos, pregando o Evangelho. Mas também há um tempo de colheita, que se dará quando da vinda do Senhor Jesus para levar a igreja, para viver com Ele por toda uma eternidade. Nós vamos ouvir o toque da trombeta e estaremos com Ele. Quando a angelical trombeta tocar, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Agora nós vamos falar sobre um outro aspecto que Apocalipse nos revela, nos ensina. É sobre Jesus como o Rei dos Santos. No capítulo 15, é ouvido na eternidade o Cântico de Moisés. Ao descrever os que saíram vitoriosos da grande tribulação, eles tinham harpas em suas mãos e cantavam o Cântico de Moisés, servo de Deus. Nos versos 1, 2 e 3, no capítulo 15, João vê os 7 anjos que tinham as harpas de Deus com as quais cantavam o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro também. Nesse cântico, o Senhor Jesus é exaltado como o Rei dos Santos. No verso 1, nós vemos 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. No verso 2,
e tinham as harpas de Deus. E no verso 3 nos diz, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15, 1, 2 e 3. Nesse título é exaltada a santidade do Senhor. Harpas de Deus são harpas forjadas na eternidade. Usamos instrumentos feitos por profissionais. Essas harpas eram instrumentos celestiais, feitas na eternidade. Eu queria fazer aqui uma ressalva, né? O Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés fala dessa grande salvação. Quando o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, nós vemos o primeiro cântico que a Bíblia registra, e foi o Cântico de Moisés. Ele canta ali a salvação, porque Faraó, com seu poderoso exército, sucumbiu no Mar Vermelho. E Israel ficou livre da escravidão. Isso fala da nossa salvação. Então, na eternidade, nós cantaremos e daremos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, cantaremos diante dele, dando a ele a glória, o cântico de Moisés, o cântico da libertação, o cântico da salvação, mas também o cântico do Cordeiro, o Cordeiro que é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Nesse louvor, na eternidade, o louvor abriu o templo. Por quê? Porque o louvor abre a eternidade para a igreja. Depois que veio a glória do Senhor e encheu o templo. Nós vemos isso em Apocalipse 15, verso 5. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Uma sequência. O louvor, ele abre o templo e traz a glória do Senhor para dentro dele. O templo se enche de fumaça, a glória de Deus ofusca o homem. Ninguém é percebido, somente o Senhor. Apocalipse 15, 8. E o templo encheu-se como fumo da glória de Deus e do seu poder. Um cenário semelhante ao que aconteceu na consagração, lá no Antigo Testamento, do Templo de Salomão. Esse é o louvor que transcende. É o louvor dos salvos. Não é apenas uma expressão terrena, é uma linguagem eterna. Quando a igreja louva na comunhão com o Espírito Santo, ela experimenta uma realidade que já está no céu. O templo cheio da glória de Deus. O louvor verdadeiro não está limitado ao tempo, mas ele transporta o adorador ao ambiente da eternidade. Louvar na comunhão do Espírito Santo, que hoje cantamos, é experimentar, ainda que em parte, aquilo que será pleno na eternidade. Isso não é maravilhoso? Hoje, quando nós cantamos louvores a Jesus, a Deus, o nosso coração se enche de gozo, de alegria, de paz. E parece que, em determinados momentos, parece que nós saímos daqui. É porque nós já estamos experimentando um pouquinho o louvor, ele abre a glória de Deus. Hoje, nós já experimentamos um pouquinho daquilo que vai ser muito maior, que experimentaremos na eternidade, quando rendermos a Ele o louvor que pertence somente a Ele. Mas hoje o louvor já opera tão maravilhosamente na nossa vida, quando louvamos a Ele como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O templo celestial nos mostra que a adoração é um ambiente onde Deus governa, julga e conduz. Conduz a história até a vitória final do Cordeiro. Apocalipse registra isso. Jesus saiu para ser vencedor.
A vitória da igreja e a vitória de Jesus, ela já está determinada. A palavra de Deus nos diz acerca da igreja fiel: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Todos os acontecimentos proféticos que nós vemos e que nos causam, às vezes, até espanto e admiração, mas nós temos a certeza que a igreja, ela é vitoriosa, porque Jesus, ele é vencedor. E nós já somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus, em Cristo Jesus. O crente fiel, ao cantar na comunhão com o Espírito, não apenas canta uma melodia, mas ele participa da liturgia eterna, que será contínua diante do trono de Deus. Agora nós vamos ver um outro aspecto a respeito do Senhor Jesus. Ele é santo. Diz a palavra de Deus, ele é santo, santo, santo. Santo és. Nesta sequência de louvor na eternidade, o capítulo 16, no verso 5, volta a mostrar a glorificação pela beleza da santidade do Senhor Jesus. Mais um título glorioso do Senhor Jesus, na expressão que mencionamos: Santo és. Em todo o seu ministério terreno, a santidade do Senhor Jesus foi marcada pelo homem sobre quem o pecado não teve domínio. Por esta razão, somente Jesus foi capaz de salvar o homem dos seus pecados. Apocalipse 16, 5 nos diz: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Que coisa maravilhosa! Esse é um título do Senhor Jesus. Santo és. Ele é santo, eternamente santo. Assim, aprendemos que a santidade glorifica o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus deseja que os seus servos também santifiquem as suas vidas, como está escrito na palavra de Deus. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esse versículo está em 1 Pedro 1,16. Uma vida santificada é uma vida de glorificação ao nome do Senhor. Esperamos que esse estudo tenha dado um conhecimento mais profundo sobre a pessoa bendita do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que quanto mais conhecemos a Jesus, mais o amamos, e quanto mais o amamos, mais desejamos a sua vinda gloriosa para arrebatar a sua igreja. Que Deus a todos abençoe e que todos possam permanecer na paz do Senhor Jesus Cristo.